Cara, quando eu vi ler a carta de hoje, que nem lembrava qual era a carta, eu falei, vamos gravar. Mas assim, ela é interessante, no mínimo, ela traz a palavra de você é responsável. Você é responsável por tudo que acontece. Que a gente pode entrar em várias camadas disso. Acho que tem um recorte da leitura. Mas eu fiquei muito assim, tipo, você é responsável pelas decisões que você tomou, inclusive pelas piras que você decide continuar na sua cabeça alimentando, né? Tipo, existem noias. Você é responsável pelo mal que você faz a você mesma, ao outro, ao planeta, aos animais. Vamos falar de assumir e reparar o mal que a gente gerou. É tipo isso? Não, que me chamou a atenção a palavra reparação. Porque a carta o tempo todo, na casa que a gente chega, fala sobre responsabilidade, mas a carta não é sobre responsabilidade, é sobre reparação. E aí ela acaba trazendo outras palavras-chave como retificação, correção. Mas eu gostei da palavra reparação vinculada à responsabilidade. Não seria um mix que eu faria, mas a gente começa entrando nessa carta com a palavra mais forte, ou com as palavras do Osho, né, que é a introdução que fez a carta, sobre não diga que é a sociedade, o outro, não diga que é seu país, enfim, responsável, só você é responsável. E aí você já fica assim, tipo, meu Deus do céu, mais uma coisa. Sabe o que ela me lembrou? Não, eu tive esse pesar quando eu li. Me deu aquele, puta que pariu. Mais uma coisa, né? Mas tudo bem, vamos entrar na vibe. Mas me lembra, sabe quando você fala, pede desculpa pro seu irmão? E aí ele fala, desculpa. Isso é assumir responsabilidade, né? Outra coisa é conserta o brinquedo do seu irmão que você quebrou. Ou dá um brinquedo seu pra ele. Isso é reparação. E eu acho que esse que foi a questão, entendeu? Porque é muito fácil você falar, tudo bem, a culpa é minha, tá bom. Sabe o DR, quando você tá tretando, que você tá nervoso? Sim. Você fala, tá bom, eu tô errado então. Às vezes você pode até não estar sendo irônico, mas você fala, não tô errado então, mas qual que é a disposição pra servir a pessoa independente do seu... tipo, não é só uma palavra, não é só tudo bem, né? É assumir realmente uma ação dentro desse processo de responsabilização. Responsabilização tem ação, palavra, inclusive. Eu acho que a primeira coisa que eu pensei assim foi, bom, na prática, o que significa assumir a responsabilidade pelos nossos erros, assim? Porque a gente está na terceira dimensão, conversando sobre reparação, muito associada à responsabilidade, mas todas as cartas, e um pouco que essa é a proposta, da terceira dimensão, vão falar sobre o jogador responsabilizar-se por suas ações, né? Então, o que na prática significa, tipo, desculpa, eu não quis fazer, ou fazer um ato de reparação. Porque quando eu pensei nisso, eu pensei, a reparação parece que reconhece que você feriu, ou que tem alguma coisa no outro que você afetou, digamos. E aí você tem essa responsabilidade de fazer alguma coisa, que você trouxe um pouco de, tipo, vai arrumar o brinquedo do seu irmão, que tem uma ação, tipo, você precisa se dedicar de alguma forma. Nossa, eu tive uma brisa muito louca você falando isso. Porque eu lembrei do drama da discussão prisional. Sabe, você prende uma pessoa, você tá obrigando ela a assumir uma responsabilidade sobre um ato. E você tem as opcionais, que geralmente são você fazer alguma reparação social, um trabalho social, para cumprir a pena trabalhando. Né, vai pintar guia de calçada, vai plantar árvore, sei lá, não plantar, enfim, eu não tenho esse repertório. Mas e como as pessoas, ou pelo menos as pessoas que defendem uma nova visão com relação a esse tipo de reparação, né? Porque o sistema prisional não é nem um assumir responsabilidade, é um problema extremamente complexo. Mas como traz essa coisa de como que a gente reinsere essa pessoa na sociedade prestando um serviço. E eu tô falando de um lugar, eu gosto do tema, mas é um lugar muito ignorante, então eu posso estar falando alguma coisa nada a ver. Mas me veio esse link, assim, sabe? De primeira.
Sim. E eu não sei, foi passando um filme na minha cabeça. Eu queria te perguntar, assim, que filme que passou na sua cabeça de situações? Tipo, você se viu? Ou você viu em algum momento alguém se reparando com você, assim, de fato? Essa segunda pergunta é bonita, assim. Eu acho que quando eu li, uma das partes que mais me impactou foi que a reparação, ela é dolorosa, porque tem uma parte de um reconhecer que você talvez não agiu ou acabou, eh, atuando de alguma forma alinhada com você mesmo, assim, com seus princípios, com seus valores. Então, quando você percebe que talvez você fez merda, ou feriu alguém, ou a você mesmo também. Esse reconhecimento é muito doloroso e o processo de quase perdão, né? Porque acho que tem uma parte da reparação que você pode reparar aquilo que você fez, mas eu precisaria perdoar você. Me veio um pouco nesse momento assim de como que eu consigo fazer esse processo? E ele é doloroso, porque, não sei, para mim me impactou nesse sentido de, poxa, mas por que que cheguei até aqui? Qual que é o sentido de por que que eu ultrapassei essas barreiras e acabei, eh, talvez desestabilizando um pouco a ordem que eu acabei criando, e como que isso me leva a pensar em processos de reparar as coisas. Tipo, existe um tempo certo? Quando é esse tempo certo de reparar as coisas? Eu posso perceber com o tempo que aquilo que eu fiz foi merda, e aí eu quero pedir perdão, ou quero fazer alguma coisa para reparar, e eu acho que, pensando na sua segunda pergunta, agora não tinha pensado nela, mas veio um pouco na minha cabeça alguns momentos de reparação que acho que meu pai tentou fazer, assim. Ele teve outras relações depois da minha mãe, que não foram bem-sucedidas na relação comigo, tipo, eram mulheres, uma particularmente que tinha muitos ciúmes de mim, e tipo, ele me ignorou, assim, claramente, tipo, preferiu em algum momento a relação com ela que a relação com a filha. Na minha cabeça era: "Meu filho, você vai ter que me bancar a vida toda", entendeu? Então, vai lá seu tempo, mas foi muito doloroso, e a reparação disso foi muito demorada. Tipo, você encontrar de novo, tipo, uma conexão com essa pessoa que eu estava extremamente machucada, assim, tipo: "O que que você está fazendo?", sabe? Mas com o tempo eu fui percebendo que existia uma dificuldade de assumir, de se responsabilizar pelos seus atos, mas uma intenção de reparar também aquilo que tinha sido, quebrado, né, fragilizado de alguma forma. Eu não sei, essa questão da reparação a gente poderia associar com o crescimento pessoal, com a autorresponsabilização, autorreparação, enfim, outras coisas, mas eu vejo o tempo todo essa relação com o outro, assim, porque você se responsabiliza por um ato seu que impactou alguém mais, pode ser até você mesmo, né, mas Me bate muito no lugar de mãe, né? Que é o dilema dos pais, assim, de viver a sua vida, as suas relações e definir essa hierarquia, assim. É dramático. E você foi falando e acho que foi narrando o processo. Porque tem o processo, a gente falou da ação, mas tem esse processo de perceber primeiro que algo precisa ser reparado, que algo foi danificado. Porque às vezes você falou dos valores, mas às vezes não feria um valor seu, mas feria um valor do outro, né? sim, E aí você se conscientizar daquilo, pra mim, já é o início do processo, assim, tipo, poxa, às vezes você nem se conecta com o motivo pelo qual a pessoa se sentiu ferida, lesada de alguma forma, mas você tem a intenção de reparar aquilo. E aí você precisa se conectar com o outro, mais porque você tá prezando pelo sentimento da pessoa do que necessariamente às vezes que você acha que você fez alguma coisa de errado ou não. Porque eu acho que, óbvio, tem momentos em que a gente sabe que a gente fez alguma coisa que não era legal, e tem momentos que a gente não se conecta com aquela queixa, que também pra mim é bem dramático, é bem difícil. Porque aí fica uma sim, disputa de ego, assim, de valores, né? Ou vira uma discussão meio teórica. Ai, meu pai, tô com a campainha. Peraí. pode ir. Bom, continuando. E ainda a gente tá partindo do ponto de que as conversas são saudáveis. Porque quando uma pessoa tá ferida, você ou outro,
Não necessariamente a gente se expressa para conseguir trazer. Olha, eu fui ferido por isso, essa é a minha necessidade, ou até fazer um Normalmente pedido não, né? claro de reparação, estamos falando de comunicação não violenta, tals. A gente sabe que não é a realidade na hora que a gente tá ferido, estressado, puto, Total. né? Tipo, bateu o carro, né? Porque a gente tá falando de sentimentos aqui, mas tem coisas objetivas também. Ai, meu pai, os cachorros estão muito loucos hoje, tá? Vai ser meio complicated. É Eles assim, andam uivando, vivendo. latindo, eles estão super emocionados esses tempos. Mas enfim, tem todo esse processo cheio de complexidade, de como a gente comunica a reparação, como a gente comunica que quer reparar, como a gente comunica que a gente foi ferido. Total. E para mim veio uma questão assim muito forte sobre o convite o tempo todo está sendo sobre refletir sobre a nossa responsabilização em cima disso, né? Em cima daquilo que a gente fez. Mas você consegue se responsabilizar ou reparar alguma coisa quando você percebe, reconhece isso, o impacto negativo das nossas ações. E está Exato. falando de reconhecer, de reparar sobre uma ação negativa, né? E aí eu fico pensando muitas vezes, por que, por que, que a gente resiste tanto assim a de fato reconhecer essas ações? Porque pode demorar muito, né? E eu vi, quando você foi falando, eu fiquei pensando assim, o quanto, que tipo de ação eu não me responsabilizei em algum momento? E aonde isso me levou, assim? Talvez consigo imaginar anos depois, tipo, cara, pô, mas aquilo talvez era parte da minha responsabilidade. Só que eu não tinha maturidade para entender aquilo. Então é super complexo, porque a gente chega na dimensão de se responsabilizar quando você, por exemplo, eu ser responsável por algo que eu consigo entender que me compete, assim, que, tipo, faz parte do meu combinados com você. Então, eu talvez não consiga reconhecer alguma coisa se esse combinado não foi dito, se não consigo me responsabilizar por uma coisa que eu não sei. Ao mesmo tempo, o que que eu sei e o que eu não sei, por exemplo, numa relação, enfim, né. Mas eu entrei meio nessa pira agora ouvindo você falar, porque eu acho que eu particularmente passo por processos de resistência sobre aquilo que, sobre o impacto negativo das minhas ações, principalmente quando essa ação que eu fiz não é o que eu queria. Então, eu fiz alguma coisa que caiu muito mal na outra pessoa e falo: "Caralho, mas não era assim, não era desse jeito que eu queria", tipo, e eu me sinto super mal, e meu primeiro mecanismo de defesa, assim, é a negação, então, tipo, eu vou para o outro lado, tipo, não, eu não fiz isso, eu não quis fazer isso. Você que está, e aí volta para a responsabilização da pessoa. Você que está assumindo dessa forma. Só que também é meio que um jogo, né? Porque, pô, sim, a outra pessoa está assumindo que aquilo, né, impactou negativamente, minha ação impactou negativamente ela. Não era essa a minha intenção. Então, é muito complexo entrar no limite de o que você vai se fazer responsável e como você vai reparar, sabe? Eu acho que tem. Bom, quem não conhece, legal olhar conceito de comunicação não violenta, que traz muito isso, porque parte da pessoa não responsabilizar você pelo sentimento que ela tá. É tipo, poxa, quando você fala isso, eu me sinto mal. Não é você fez isso para me fazer eu me sentir mal, né? E eu gostaria que você fizesse ou pedisse desculpas ou mudasse sua atitude XYZ. Eu acho que tem uma estrutura, talvez, que é ideal quando a gente fala de comunicação não violenta. Eu falei de qualquer jeito aqui, né? Porque, enfim, não lembro. Mas tem essa questão de você falar do seu sentimento, fazer um pedido claro, enfim. Sem acusar a pessoa, porque é isso que entra na briga louca de não, isso é seu, não, isso é meu, não, isso é seu, não, isso é meu. A gente tem que se responsabilizar pelos nossos sentimentos, mesmo que a pessoa tenha ferido a gente. Tem vários gatilhos que a gente tem, que são ativados por uma coisa que a pessoa não tinha intenção de fazer, né? Bom, aí estamos falando de uma pessoa também que está se sentindo ferida, né? Vamos tentar falar da persona se responsabilizar. Que aí é um pouco do ouvir o sentimento do outro e o gatilho do outro, independente daquilo ser uma dor para você ou não. Porque quando é meio óbvio, eu acho que a gente tá numa camada mais simples. Se a pessoa tá esbarrando com o óbvio, puta que pariu. Aí a conversa não vai, tipo,
sei lá, não vai fluir. Bom, eu não sei, é que o meu estilo já é o da pessoa que se auto. Engraçado, eu percebi isso nesse final de semana. Mas geralmente, algumas coisas, eu já sabia, mas enfim. Algumas coisas eu sou a pessoa que fala, meu Deus, eu sou culpada. Ah, eu errei. Ah, não, 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 não. Sabe, tipo, sempre tinha um gatilho rápido, assim, de assumir a responsabilidade. Não necessariamente reparar, porque pra Uhum. mim o meu ato inicial é mais natural. Ser agressiva com alguém, ferir alguém, o reparar no sentido de falar, na verdade, eu te admiro, na verdade, eu te amo, não gostaria de te tirar isso. É muito difícil pra mim falar palavras bonitas, admitir sentimentos positivos, com a mesma naturalidade e impulsividade e não reflexibilidade que eu tenho pra falar coisas ruins, sabe? E aí foi uma coisa Sim. que eu precisei me conectar esse final de semana, que me deram umas. Sabe, tipo, assim, meu, você tá Hum. sendo muito agressiva, muito castrativa, sabe? Só que eu tive companhias que souberam falar isso pra mim de um jeito legal. E me Sim. perguntar, inclusive, me ajudar a entender por que que eu tava com aquele impulso, sacou? E aí eu falei, Sim. caraca, que treta. Então acho que também tem que haver uma curiosidade, assim, que é menos sobre quem tá certo, quem tá errado, de por que que você tá se sentindo assim? Por que que você acha que o que eu fiz te feriu? Em vez da gente se defender, sabe? Por que que você acha que isso. Eu não sei, assim, realmente se envolver com o sentimento da pessoa. E são escolhas, né? Que é o que você falou, cara. Às vezes pode demorar um tempão, às vezes você pode achar que não tem nada a ver mesmo, e tudo bem. Eu fiz meu esforço, fui curiosa, me abri pra ouvir, mas não quero me dobrar. Não, acho que faça sentido. É, porque eu acho que tem uma parte da responsabilidade, assim, que é talvez a primeira grande, o primeiro grande convite dessa reflexão seja você se perguntar, né, por que daquilo, assim. Que eu achei, duas questões, assim, muito relevantes do que você falou. Uma que é super tomar muito cuidado ao se responsabilizar por tudo. Que aí entra num lugar de eu sou culpada. Culpada de quê? Assim, eu preciso responder a quê? A qual estereotipo, a qual ideal, a qual expectativa. Eu também tendo a me responsabilizar, eu tipo, ai, desculpa, perdão, perdão. Eu lembro que eu tinha uma colega de trabalho que me tirava do sério, que ela falava perdão por tudo. Tipo assim, pedia desculpas por absolutamente tudo. E era assim, cara, mas não precisa pedir perdão, sabe. Só que depois eu fui percebendo que eu mesma peguei esse gatilho. Então, não no trabalho necessariamente, mas na minha vida pessoal. Então, tipo: "Ai, desculpa, não tipo, demorei para fazer tal coisa". Não, tudo bem, tipo, você avisou, sabe. Esse processo de você o tempo todo se responsabilizar pelo sentimento, pela situação do outro, eu acho que merece a reflexão que a gente chama quando diz sobre agir para reparar alguma coisa e assumir essa responsabilidade. Tudo bem, vale sim você se responsabilizar por aquilo que competia a você, enfim, mas acho que a primeira coisa é chamar a reflexão de: "Mas o que que isso quer dizer, sabe? Por que que eu estou me sentindo assim?" Pode ser tanto do lado de quem se responsabiliza pela ação, como de quem é afetado pela ação, tipo, que Sim, eu estou afetada, como a gente comentou, não necessariamente pelo ato do outro, é pelo como eu assimilo e assumo o ato do outro, e o outro tem a sua responsabilidade de agir de acordo com nossos combinados, enfim, com os sim. alinhamentos. Então, acho que e normalmente mulheres sempre são tendem um pouco mais a se responsabilizar por tudo, né. Eu acho que tem a dificuldade do. É a dificuldade de assumir o erro, independente da persona. A mulher, porque a gente. Bom, vamos estereotipar, desculpa. Mas porque a gente tá Uhum. naquele papel de servir e a gente não gosta de errar, a gente quer cumprir com um papel super pan. E o homem, porque ele tem dificuldade, ou enfim, o Yang, de se dobrar ali e falar, cara, eu errei também.
sabe? Eu acho que no contexto que a gente tá, ou pelo menos no meu contexto, falando por mim, tem aquela coisa de você bancar seus erros também, tá ligado? Tipo, você Sim, reparar e você agir em cima de uma cagada que você fez não exige que você se automutile pelo seu erro. Porque dói pra caramba, e eu acho que essa parte da reflexão, de cair a ficha de que a gente errou também, é um mecanismo de defesa para não se conectar com a dor que é assumir que a gente errou, que é, na verdade, simplesmente a dor de ser quem se é naquele uhum, dia, que às vezes é um dia de TPM, às vezes é um dia estressado, que você não vai performar um ser humano maravilhoso, perfeito todos os dias. E ter que se conectar com isso e falar, tudo bem, hoje eu não fui legal. Cara, é muito difícil. É muito total, difícil, total. E sabe? sabe o que, Tipo, que me vem na. Desculpa, pode terminar. não, tipo, ser responsável pelos seus atos, sabe? Tipo, eu acho que a gente tem uma coisa às vezes de querer controlar os sentimentos, os acontecimentos, e quando você sente que você perdeu o controle, ou a sua ação gerou uma ação e uma reação que não é o que você gostaria, pô, é muito difícil, sabe? Tipo, dói. Pra mim dói. Odeio errar, Dói. tá ligado? Não, é terrível. Mas sabe o que eu penso sobre essa parte da reparação, assim, que eu fiquei pensando? Cara, será que todo ato precisa ser visível? Quero dizer, você tem que se reparar com um ato visível, pode ser um ato interno, que às vezes exige uma necessidade de reparar concretamente algo quebrado, mas às vezes a reparação vem muito nessa conexão com a dor que você teve. Do tipo, cara, por que que eu fiz aquilo? E aí eu vou trazer um exemplo, tipo, super simples e tal. Mas eu tenho vários várias questões pessoais, né, para resolver na vida, como todo mundo. Mas eu sei que eu sou uma pessoa um pouco reativa quando, eh, é pontuado o erro para mim e eu não percebi ele. Eu não tenho problema de lidar com meus erros, ótimo, mas eu preciso perceber ele primeiro que os outros. Então, que eu não consiga enxergar que eu errei, me mata por dentro. Você fala: "Caralho, que burra que fui, como assim?". Tipo, é óbvio, mas eu não vou numa linha amigável, eu sou mais reativa. Tipo, começou a questionar, blá-blá-blá. E aí, ultimamente, e isso no campo das relações amorosas, é muito delicado, porque você tem muita intimidade, então a pessoa não vai apontar um erro de que você não conseguiu fazer uma planilha. Vai apontar um erro de que você fez um comentário que feriu ela. E e que é um comentário que para mim é só que não, tipo, outra pessoa se sentiu ferida e tal. E aí, o outro dia eu estava muito nessa pira, assim, de eu ia falar uma coisa, tipo, ia responder, e aí eu fiquei assim, tipo, meio em silêncio. Falei: "Cara, não é pra falar isso". Tipo, por mais que pra mim pareça muito bobo, tipo, cara, eu não acredito que você vai se sentir mal por isso que eu vou falar que é uma piada, só que eu tô zoando você, mas é que a outra pessoa se sente ferida quando eu falo isso. Então, no final das contas, talvez seja um ato visível, porque eu deixo de falar alguma coisa que pra mim é uma piada, mas que pra outra pessoa é uma questão sensível. E essa quase que uma reparação interna comigo mesma. Assim, de tipo, realmente refletir melhor aquilo que eu vou dividir a partir de uma situação que me for pontuada, como tipo, você responsabiliza pelas suas palavras, porque você está falando. Então, seja uma piada ou não, é que minha piada de sempre é tipo, então vai embora. Vai Eu embora, também sai faço agora de minha isso. casa. Eu falo, cuida da sua vida, e eu falo, olha, a porta é de graça. Só que depois, tipo, a pessoa fechar a porta, tipo, não, não, volta, volta, calma, é uma Fudeu. piada. Mas é foda, porque e aí a pessoa fala, tipo, isso me fere, porque me deixa insegura. Eu acho que É você uma piada que realmente às vezes, mas eu acho uma piada que vem de um fundo legal, com muitas sim, aspas, que é, cara, eu também é o meu melhor de hoje, tá ligado? Se não é, quiser. exato. Eu acho que ela Mas ainda parte de um lugar de segurança que pra mim eu prefiro do que quando eu fico. Eu errei. sim,
Ainda é melhor. Mas eu fiquei muito nessa reflexão, assim, o quanto que alguns atos precisam ser, tipo, visíveis, assim, você compensar a outra pessoa, e quanto que às vezes a reparação vai ser interna. Tipo, você perceber que não faz mais sentido viver aquilo, sabe? Eu estou me movimentando, eu estou vendo os glitters por meu corpo. Ai, que delícia. Eu acho que eu não tenho mais glitter. Ai, socorro, que É, o tem. legal é que você fica com os glitter que não são seus, né? Tipo, que você foi um print, É, assim, que das eu pessoas. Eu acho tô. sensacional. Você fala, gente, o que que é isso? É umas paradas loucas. Carnaval, gente, estamos gravando na semana seguinte. Piada. Ah, primeiro, mais uma vez, na minha brisa louca, não quero tirar o valor da reparação como uma ação, mas eu acho que muitas vezes o fato da gente conseguir se conectar de verdade, fazer uma reparação interna, influencia, cara. Influencia o mundo independente de qualquer coisa, porque você tá mudando e você vai ser uma pessoa diferente para outras pessoas e você pode reparar isso de outras formas em outros lugares. Acho que a gente falou disso em caridade, né? Foi bem louco. Uhum. Mas o que eu queria te perguntar, que tem sido uma reflexão para mim, é um relato e uma pergunta. É o quanto isso não envolve uma dinâmica de competição, sabe? Se a gente tem que mudar um pouco a perspectiva, porque sabe o famoso dar o braço a torcer? Sabe? Tipo, eu não vou dar o braço a torcer. Por quê? Porque significa então que o outro vai ganhar a discussão e você vai perder a discussão e você vai pagar uma pena, vai ter que reparar alguma coisa, sabe? O quanto a gente encara inconscientemente como uma dinâmica competitiva, que é uma coisa que eu percebi que é uma dinâmica muito presente na minha vida. Eu sou competitiva em momentos muito inconscientes, ele só brota, entendeu? Tipo, eu tenho um lado da Marília que é muito sonso e um lado da Marília que poderia arrancar a cabeça de alguém com os dentes. E aí, às vezes, ter que lidar com essas duas coisas, sabe? E perceber quais são as dinâmicas que quando eu olho, eu falo, cara, eu tô competindo. Eu tô competindo, sabe? Tô menos preocupada com essa conexão, com esse entender, com essa curiosidade de ouvir a outra pessoa. Só de viver a vida como uma experiência de um exercício, sabe? É um exercício, é um diálogo, entender o lado do outro, levar com mais leveza. Tudo bem, a gente tá estressada, é foda também falar isso, mas no final do dia, pra mim, qual é o gatilho de competição? O que eu tô querendo ganhar? O que eu não quero perder aqui pra conseguir reparar uma ação, ou pelo menos me conscientizar de que eu criei um dano, sabe? Sim. Nunca tinha pensado, assim, não tinha associado por esse lado da competição, mas me pegou a sua pergunta, tipo, o que eu não quero perder, né? E eu acho que tem uma parte muito associada a esse lugar de reconhecer mais quando a pessoa tem razão do que quando ela consegue se retificar, no sentido de talvez eu não saiba sobre aquilo, mas parece que você é muito melhor visto em quase todos os âmbitos da sua vida quando você, tipo, acerta, né? Então, eu não errei. Ego. E aí é quase que um reforço, assim, meio positivo, né? Do tipo, nossa, olha que legal, ela fez aquilo, olha que legal. Tipo, desde criança, talvez, assim, acho que o sistema educativo talvez me vem na cabeça que faz a parte desse jogo, mas que quando você não quer perder, tipo, esse lugar de reconhecimento, a gente o tempo todo está procurando a validação, né? É que essa é E o sendo babado punido quando erra. e sendo punido quando erra. Então, tipo, se eu errei, significa que eu não sou boa. Se eu não sou boa, então, tipo, eu não vou ser amada. Se eu não sou boa, eu não vou ser reconhecida. E aí entra as noias dos nossos pensamentos intrusivos, que levam de forma ultra inconsciente, claramente, a agir dessa forma de quase luta ou fugida, né? Assim, tipo, de você huir Vira e que sobrevivência. de sobrevivência mesmo, assim, que leva de alguma forma a esse processo de competição de tipo, mas eu que estou certa. E também até num arquétipo meio heroína, do tipo, eu que vou acertar isso também. Que é super delicado, assim, porque na verdade talvez não tenha nada que acertar de fora com o outro. Talvez seja mesmo uma relação que você tem que acertar com você mesma.
E aí, o que você não quer perder? O reconhecimento do outro, mas eu acho que tem uma parte, assim, de você viver muitas turbulências emocionais nesse processo, né, que se você não viver elas de forma consciente, provavelmente você vai ir nesses âmbitos de competição, de quase que até de rancor, sabe? Eh, tipo, eu estou fazendo isso e a outra pessoa não se importa, porque o auge de quando você erra, aí você assume o erro, aí você repara e aí a outra pessoa está nem aí. E aí você fala, tipo, mas porra, que isso? Eu quero a cerejinha do bolo, porque agora eu acertei, eu corrigi. Me perdoa, tipo, É. cara, a outra pessoa talvez chegou no seu limite. Talvez você mesmo, talvez seu próprio corpo. E a gente tá falando muito da outra pessoa, da relação com outros, mas se você levar num campo pessoal, cara, quantas coisas a gente já fez, tipo, nos ferindo, às vezes até competindo entre nosso ego e nosso eu superior, assim, e não reconheceu realmente que, tipo, tudo isso estava sendo extremamente difícil de processar, assim, de aceitar e tudo mais. Então, me vem assim um pouco esse processo de competição é foda, principalmente no campo das relações amorosas, não funciona. Eu acho que não funciona. É, mas que tem um exercício muito grande, assim, de fato, de autorresponsabilização, assim, daquilo que você está Sim. vivendo. Que acho que é o tempo todo, e as frases dele, né, fala, tipo, você assumir essa responsabilidade produz resultados positivos. Não tem como não, porque você sai dessa paranoia, sabe? Muito louco isso. É, só que você tem que. É que você falou do arquétipo da heroína, né? Tem toda aquela ilusão de quem eu sou, quem eu acredito que eu sou, ou quem eu acho que eu tenho que ser para a sociedade. Falso eu, presunção, casa da presunção, falamos disso. Que a gente falou de sobrevivência, eu lembrei. Você cai direto no primeiro chakra e começa a se defender. Porque você quer defender o eu que você construiu, aquela ilusão formada de quem é que você, como você quer ser reconhecido pelos outros ou como você mesmo se reconhece. E você não consegue se ver naquele lugar. Sua mente fica nublada, né? Total, total. Era total Sim. sua percepção. Assim, tipo, não, sabe? Isso não é a pessoa que eu construí, não é a pessoa que eu sou, isso que você tá me falando é como a dinâmica do espelho, sabe? A pessoa levantar um espelho, como as meninas fizeram comigo esse final de semana, e falar, você tá sendo castrativa. Porra, eu Uhum. não, definitivamente não quero assumir esse papel, não é o papel que eu quero ter, sacou? E aí você voltar, olhar para aquilo e falar, essa pessoa tá desconstruindo a minha ideia de eu, ou sou eu, que não consigo me confrontar com o meu verdadeiro eu e com as coisas que eu tenho que tratar em mim, né? E que também é se levantar o espelho e dar uma olhada, porque a nossa conversa me leva assim, a pensar, tipo, que no final das contas a gente acaba aprendendo de nós mesmos, é nesse processo de assumir a coragem, de olhar de fato para aquilo que a gente precisa assumir a responsabilidade, se retratar de alguma forma ou reparar. O que a gente está aprendendo de nós mesmos? E aí é um processo desafiador, porque quando você levanta o espelho e fala, cara, mas eu não queria ser essa pessoa. Eu não queria ser essa versão castradora de mim. Ou eu não queria ser uma pessoa violenta, tipo, eu sei que eu sou muito agressivo. Eu me justifico muito que o meu sol e minha Vênus é em Áries. Mas assim, eu sei que, tipo, agressiva no sentido das minhas palavras, eu sei que elas conseguem ferir as pessoas. Elas várias pessoas têm falado que minhas palavras abraçam elas, mas também muitas, vamos, concreto, ex-namorados, namorados, falam que minhas palavras ferem real, e assim, e às vezes eu, tipo, não consigo perceber. Só que eu sinto, tipo, o fogo entrando assim, de mim, a É uma palavra panela de saindo. pressão. Cara, é Exatamente. muito Eu sinto difícil, é exatamente muito isso. difícil. Quando E eu aí eu vejo, fico, já tá. tipo, tipo, e na minha cabeça é quase, Dracarys. mas é óbvio, entendeu? Tipo assim, o que eu estou falando, né? E aí eu fico pensando, tipo, o que aprendemos quando nós mesmos temos a coragem de assumir e se retratar disso? Cara, bom, eu estou tendo uma atitude castradora, pode ser. Mas de onde ela vem?
ela responde ao que necessariamente? Qual medo se manifesta quando eu quero castrar de alguma forma o outro, eu mesma, né, as situações. Então, é um processo assim de quase que o ápice assim do processo de autoconhecimento, porque você está se responsabilizando por aquele lado que você não quer ser. Só que você só vai saber que você não quer ser isso se você olha para aquilo, né? Então, Sim. eu atualmente estou o tempo todo falando, respira, respira. E eu comecei a perceber os sinais. Então, outro dia, por exemplo, cara, é ridículo. Quando eu escutar isso, eu vou rir de eu mesma, de mim mesma. Mas, o meu namorado, ele acabou falando assim, tipo: "Bom, quando a gente começar a discutir e eu perceber que a discussão está indo para outro lado, eu vou me aproximar de você, eu vou colocar minha testa na sua testa, 5 segundos. Aí você respira e volta". Porque realmente, tipo, gente, assim, cara, eu sou surtada, tá. E aí, eu fiquei assim, aí outro dia eu estava tipo aí ele começou a se aproximar, aí eu comecei a rir. Aí eu falei: "É momento da testa?" Tipo, eu não tinha percebido que eu já tinha, tipo, extrapolado o meu limite, ou o limite da relação, porque o meu limite tá muito mais pra cima, né, tipo, cara e aí depois eu fui falando: "Mas você tem que assumir que eu sou uma latino-americana e que eu também gesticulo com meu tom de voz, com minha cara, com minhas mãos". Aí ela falou: "Tá, eu aceito, mas calma aí também, né, tipo, tem uma parte que você mesma falou que você não quer se comunicar dessa forma". E é real. Tipo, gostaria que a CNV fosse muito mais presente no meu dia, mas eu tenho que pensar muito para conseguir me comunicar de forma não violenta. Então, é um exercício, assim, de o que que você está aprendendo nesse processo de se responsabilizar por tudo aquilo que você quer, sabe? E qual que é a conquista que traz disso? Porque depois, quando você percebe que você se responsabilizou pelos seus atos e você está onde você quer estar, tipo assim, você vivendo aquilo que você quer viver, também tipo, a gratificação de tudo isso é enorme. É. E eu acho que às vezes vale, né, você falou um negócio interessante, esse negócio de saber onde você quer estar. Porque às vezes eu adorei esse mecanismo dele, né, do encontrar a cabeça, né? E ao mesmo tempo eu super me reconheço. Eu já fui mais terrível, agora não. Mas ao mesmo tempo eu também sinto. Quando eu vejo, já foi. Eu só percebi que eu falei alguma coisa que a pessoa tá sangrando, sabe? Tá tipo. Aí eu falo, puta, eu dei uma porrada. Não vi, puta que pariu. Nem tava assim, né? Tipo, mas acabou saindo. Eu acho que tem uma questão de, às vezes, talvez não no momento, mas é o que eu tenho feito esses dias todos nessas luas de peixes aí, super intro, é quais são os meus padrões do passado. Tanto de família, quais são os padrões que eu herdei, ou quais são as coisas que eu me arrependo. É mais fácil se responsabilizar por uma coisa que já passou, que é o que você falou, demora muito tempo. Se demora muito tempo para eu perceber, beleza, o que, que já passou que eu posso olhar para o passado, sabe? E aprender com aquilo e falar, cara, qual é o lugar que eu quero estar no futuro? E como que eu me alinho a esse lugar? Porque é aí que a gente começa a conectar a ação, sabe? De um outro lugar onde a gente tá mais racional, tá com a cabeça mais limpa, consegue olhar para o negócio, uma outra situação que não é o do presente, com outra cabeça e falar, meu, como que eu me alinho no meu futuro? E isso é uma coisa que a gente usa muito no pós-trauma também, assim, tipo, você começar a se programar pra, cara, quando acontecer isso, não, porque o seu cérebro ativa aquela memória construída. Você constrói uma memória, você constrói uma reação. Que eu acho que a gente tá falando aqui de dois lugares meia lua em Ares, né? Então, a gente tá falando de dois lugares de pessoas muito bateu, foi, né? Foi e voltou, velho. Depois eu vejo o que eu fiz. Mas foi e voltou. E aí esse mecanismo de olhar para o passado e ao mesmo tempo tentar me projetar mais e falar como que eu me alinho mais ao lugar que eu quero estar, ao comportamento que eu quero ter, né? Que é um processo um pouco mais é um atalho, é um jeitinho mais, sabe, mais fácil talvez para mim quando eu tô deslocada da situação de pensar. Porque muitas vezes que eu me vejo nessa reação, até nos momentos bons, que eu acho que eu te falei esses dias, eu não lembro, né? Tipo, até quando as pessoas me fazem perguntas que são
para talvez eu dizer uma coisa que é bonita, mas eu não consigo me vulnerabilizar. Eu falei assim, nossa, eu não me preparei para isso. Aí eu percebi assim, nossa, eu não me preparei para essa conversa, para essa pergunta. E fui pega de surpresa, né? E a gente às vezes pensa em tantas coisas inúteis, eu acho que é uma coisa útil de se pensar, sabe? No nosso exercício do diário, das coisas que a gente gosta de fazer, diário mesmo, né? Tipo, de reflexão. Sim, super. Eu acho que, não sei qual que é a idade da pessoa que está ouvindo, mas eu acho que tem um processo, assim, quase que de encontro e desencontro com suas raízes, com aquilo que vem, tipo, praticado no dia a dia. Então, quando você diz, por exemplo, eu não estou acostumada a dar, contribuir com palavras bonitas, ou de amor, e de expressar elas de forma tão espontânea, existem raízes de aquilo. Porque nesse processo, você vai encontrando essa pergunta do tipo, cara, mas por isso para mim tem uma pergunta que me guia assim em todos os âmbitos da minha vida, que é como eu quero estar? Tipo, como que eu quero que as pessoas se lembrem de mim? Tipo, essas duas perguntas, assim, de como eu quero estar e como eu quero que as pessoas se lembrem de mim, guiam muito o questionamento de alguns momentos quando eu estou mal, eu falo, cara, eu quero que as pessoas se lembrem de mim assim? Ou eu estou fazendo coisas que não conversam, e eu falo, mas é isso? Tipo, uma pessoa, sei lá, que trabalhou de alguma coisa que não gostava. Tipo, cara, não quero ser essa referência, nem para meus sobrinhos, nem para meus irmãos. Tipo, eu não quero que meus pais falem, tipo, ela é muito bem sucedida, mas é doente. Tipo, não é nada disso. E eu não quero me descrever assim. Só que tem algumas questões que a gente realiza de forma inconsciente mesmo, assim, meio automática mais do que inconsciente, porque acho que às vezes a gente tem atos bem conscientes e muito automáticos, de autodestruição mesmo, assim, que deixa passar, deixa passar, deixa passar, e no momento, e aí eu sou um pouco mais drástica mesmo, mas um momento, eu acho que você chega numa idade na que tem algumas coisas que você não repara mais, sabe? Não sei, eu sou meio drástica Ai, nesse sentido. credo. É, eu Mas eu sei. acho que tem algumas, tipo assim, relações com os filhos. Cara, se você não se relacionou os primeiros 20 anos com seu filho, nunca mais você vai se relacionar com seu filho adolescente, entendeu? Você perdeu a E aí você, chance. tipo, você perdeu isso. Então, tipo, acho que algumas coisas são um pouco mais trágicas, assim, porque a menos que você faça um processo de perdão, tipo, absoluto por tudo aquilo que você faz, e a partir de agora eu quero que me lembrem, quero que me reconhecer por outras coisas, e faz parte. Mas por que não fazer o caminho da reflexão, da responsabilização, inclusive da própria reparação, um pouco antes, sabe, do momento de se arrepender? E às vezes é foda, porque o arrependimento. A gente já falou de arrependimento? Agora estou confundida. Sim, acho que é esse o processo. Acho Ah, que é não, o a processo casa mesmo. do Harry. Será que. Não, Não lembro agora. Não, não. né? Mas muito nesse sentido de. Quase. A gente não precisa se arrepender das coisas que a gente faz e tudo. Acho que você pode se responsabilizar, que pega melhor, assim, do que você falar, eu não queria ter feito aquilo. Mas. Não sei, eu fico pensando o quanto que no processo da vida você acaba perdendo a chance de se conectar com as outras pessoas, com você mesmo, desde um lugar de crescimento mesmo, assim. Então, quando você se arrepende, acho que não tem uma ação. Você está arrependido, mas você vai fazer o quê a partir disso? Que é aí que vem a ação, que aí vem a reparação, que é aí que vem também a oportunidade de eventualmente você viver as coisas de outra forma. Então eu fico meio questionando, é foda, se arrepender é foda, Sim. mas É que eu tenho um ponto de vista de que, sei lá, que é aquilo que a gente falou em caridade, assim.
Você tem oportunidade para se reparar o tempo todo. Não Sim. necessariamente no mesmo lugar que você criou o dano. Porque ele fala muito do karma. O karma é seu. Tal. Sim. Sim. E muitas vezes a gente não tem a chance de se reparar com quem a gente gostaria, ou da forma como a gente gostaria, mas acho que isso não é uma desculpa para não tentar olhar para o futuro e se colocar num lugar de, cara, eu tenho muitas oportunidades de fazer diferente ou de intencionar alguma coisa em um outro lugar para colocar essa energia. Porque eu acho que no final do dia o que a gente está buscando, essa redenção, né? Que a gente busca no final do dia, ela é uma busca nossa, cara, sabe? É tipo, e Sim. aí tirar um pouco dessa ação de que, mas aí a pessoa, que até que você falou, né? Mas aí eu faço e a pessoa não me perdoa, ou a pessoa não se sente satisfeita. Cara, aí paciência, entendeu? É sobre como você tá. Eu sinto muitas vezes, assim, tipo, os rancores que eu tive de como as pessoas me trataram, enfim, eu não sei o quê, eu jogo no sentido de como eu quero tratar as outras pessoas, como eu quero fazer as outras pessoas se Sim. sentirem bem, ou simplesmente ser gentil, sabe? Tipo, acho que tem um pouco disso, assim, de como que você se projeta em outros lugares, senão você fica numa inação, sabe? Tipo, o que eu fiz pra Antonella não vai irreparável. Ah, paciência. Ficou no passado. Também, porque a gente também tem que se perdoar, let it go, continuar andando, continuar nadando. Mas ao mesmo tempo, pô, tem oportunidade na vida o tempo inteiro para fazer outras coisas que de alguma forma vão curando a ferida dessa história, dessa espiral de tempo, numa linha muito brisada, que é o que a gente discutiu em algum episódio passado, que eu acho que ainda tem a ver com a caridade, essa espiral, né, que você falou. Essa Uhum. espiral do tempo onde tudo se conecta, sabe? Tipo, eu posso curar uma ferida de lá aqui. Nossa, achei muito bonito isso. E me fez refletir sobre algumas coisas que eu mesma, tipo, hoje me responsabilizo, por exemplo, na minha relação anterior, que eu não estou mais reparando na relação anterior, estou reparando na relação que estou vivendo agora. É, e é tipo, que bom, sabe? Mas eu achei super bonito isso, porque pensar que às vezes você vai acabar reparando em outro tempo, de outra forma, com outras pessoas, mas que isso reverbera de alguma forma dentro de você. Porque a reparação, e talvez minha reflexão tipo, quase final assim, nossa conversa de fato seja, a reparação nunca é para o outro. A reparação sempre é para si mesmo. Então ela pode ser exatamente com aquela pessoa que você de alguma forma atuou negativamente, mas pode ser com outras pessoas, pode ser com você mesmo em outro lugar, de outra forma. E aí esse processo acaba retroalimentando as relações que você tem com outros, mas sobretudo a relação que você tem com você mesmo, assim. Exige coragem, exige você sair desse lugar inativo e ir pra ação. É tipo, cara, Uhum. ainda há algo, sempre, enquanto houver vida, há algo pra ser feito, sabe? E aí eu Legal. acho que às vezes a gente não reconhece essa força que a gente tem. Esse poder mesmo que a gente tem de lidar com esses momentos de que parecem que uma coisa se destruiu, uma estrutura ruiu e não há o que ser reparado. E eu adoro esse exemplo das relações, porque é meio que isso, sabe? Tipo, cara, talvez eu não tenha sido a pessoa que eu queria ser pra a pessoa XYZ, mas eu posso ser diferente nessa relação. Eu aprendi várias coisas, sabe? Tipo, tem perspectiva. Tem perspectiva, Sim, sabe? sim. Não, eu vi vários exemplos na minha cabeça. Eu falei, caramba. Faz pouco tempo, quando eu estava mal, acabei fazendo essa reflexão, assim, tá? Tipo, meio de malas comigo mesma. Enfim, tá complexo, tipo, me sentir, me valorizar, segura e tudo mais. E aí eu fiquei pensando, cara, e se eu tivesse feito as coisas que eu fiz agora, lá atrás, todas as coisas teriam sido diferentes, e com certeza teriam sido diferentes. Só que não tem como eu
ter feito as coisas que estou fazendo agora sem ter passado por aquilo. Então, o processo em si mesmo, tipo, não existe, não teria como eu fazer o que eu estou fazendo hoje. Porque eu estou fazendo tudo isso porque eu passei por aquilo. E naquele momento eu não tinha esses recursos. E aí você vai, tipo, meio que se amigando com essa ideia também desse movimento, tipo, de crescimento pessoal, de evolução espiritual, o que você quiser chamar, na vida, assim, tipo, e de maturidade, né, também, acho que tem a ver com isso. Mas veio muito essa reflexão, assim. Eu achei sensacional que enquanto você falou isso, caiu a carta do eremita. Não dá pra ver. Que ele é Dá um exatamente pouquinho esse da... processo. É exatamente esse processo de sabedoria. Sabe, desse amadurecer, desse vivi tanto, criei tanto repertório, que hoje eu consigo olhar para aquelas ruínas e construir um futuro diferente, relações diferentes, um eu diferente. E não poderia ser assim se eu não tivesse vivido isso, tá ligado? Que é um pouco dessas pazes que a gente faz também com a nossa ferida do ego, com arrependimento. Cara, tipo, o que não me mata me fortalece, tá ligado? Tipo, Mas é isso. Deus é mais. Porque é um pouco desse processo. E é lindo, porque no final do dia a gente tá falando de perdão, a gente tá falando desse processo de reflexão não tá tão amarrado na competição, a gente conseguir olhar para as nossas raízes, a gente começar a olhar para a gente de uma forma, se estudar, né? Quando a gente fala dessa sabedoria de olhar para o passado, entender por que a gente chegou até aqui e começar a intencionar mais o que é nosso futuro, tá num processo de ir para dentro e intencionar quem a gente quer ser, já que a gente vive uma eterna prisão de performance de ser humano, que seja com boa intenção. Que seja com boa intenção. Amém. Porque realmente tem algumas coisas que a gente falou hoje que, tipo, eu não tinha passado pela minha cabeça, pelo meu sentimento, talvez pela cabeça assim, mas elas não tinham sido vivenciadas no coração, assim, propriamente dito. Então, Acho tão tipo, bonito saiu isso. com Quando a uma gente fala calma. de viver no coração, né? De tipo colocar um conhecimento aqui. Tem dois sistemas. E eu acho que esse aqui fala muito mais alto, na real. Quando a gente fala do negócio que vem aqui, ó, ele tá vindo de onde? Ele não tá vindo daqui, ó, ele tá vindo daqui. Daqui, assim. Nossa, Né? sim. Muito bom. Tá vindo do âmago, da nossa verdade, que é uma verdade que vai sendo lapidada, não é uma verdade que tá ali, nasceu perfeitinha. Não. O coração também vai aprendendo, o coração também se fecha, ele também se fecha, ele se abre. Ai. Demais. Muito bom. Nossa, o próximo é virtude, tudo a ver. Ai, eu Pois é.